Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Que é 1 Coríntios capítulo 13. Quem sabe sobre o que fala esse texto? 1 Coríntios 13. É muito lido em casamento. É a passagem que muita gente acha que é a música do Legião Urbana. É a passagem que fala sobre o amor. 1 Coríntios 13 começa falando sobre o amor, que o amor é paciente. Se eu falasse a língua dos anjos, se eu soubesse todas as línguas, se vai ser um amor, eu nada seria. E toda essa linda passagem de 1 Coríntios 13. É muito interessante porque Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, na Grécia. E ele vem descrevendo várias questões que precisam ser consertadas na igreja. E ele vem trazendo conselhos para a igreja em Corinto. E 1 Coríntios 12 trata sobre dons, que são como o Espírito Santo atua através de nós na sua igreja. Dom de revelação, dom de cura, dom de fé e tantos outros dons. E logo após falar sobre os dons, ele fala sobre o amor. E é muito interessante porque a gente lê sobre o amor e a gente entende, o amor, nossa, como a Bíblia é romântica, nossa, como é lindo pensar sobre o amor. Quando que na verdade a gente entende, a gente sabe, quando à medida que a gente lê a Bíblia, que Deus é amor. Então, à medida que a 1 Coríntios 13 vai falando sobre o amor de Deus, na verdade está falando sobre o próprio Deus, a paciência do nosso Deus, o como o nosso Deus é bom para conosco, o amor que Ele tem por nós. Vamos ler juntos os últimos versículos, senão o último versículo de 1 Coríntios 13, que é 1 Coríntios 13, 13, que diz: assim permanecem agora estes três. Coloca na tela para mim, por favor. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Apenas um versículo, volta para mim, por favor. Vamos ler juntos. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E o título da nossa mensagem nessa manhã é Fé, Esperança e Amor. Feche os olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por estarmos na tua casa. Senhor, nessa manhã eu te peço que o Senhor venha a falar conosco. Obrigado que o Senhor já tem movido no nosso meio. O Senhor já tem trabalhado nas nossas vidas. Mas eu te peço, Senhor, vem falar, vem fazer aquilo que o Senhor tem a fazer no teu coração, Pai amado, nas nossas vidas nessa manhã. Encontra aqui corações, mentes e ouvidos abertos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem a falar. Senhor, essa igreja é tua, pertence a ti. Te peço, Senhor Deus, tira de nós nesse momento toda a distração, todo o pensamento contrário, tudo aquilo que nos leve, Pai amado, a perder aquilo que o Senhor tem a falar e fazer nas nossas vidas. Pai, usa-me como instrumento diante de ti, não as minhas opiniões ou ideias, mas verdadeiramente a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz nas nossas vidas nessa manhã. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Fé, esperança e amor é o título da nossa pregação nessa manhã. E nós vamos começar falando, obviamente, sobre a fé. O que é fé? Muitas vezes a gente utiliza já está ali. Fé, Hebreus 11:1. Vamos só esperar um pouquinho, deixa eu chamar a passagem. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas vezes a gente utiliza a fé como uma expressão. Eu vou fazer uma fezinha. Eu tenho fé de que eu tenho fé de que a pessoa que está me devendo dinheiro vai me pagar. Eu tenho fé de que o Porto, aqui a gente tem que traduzir os times de futebol. Eu tenho fé de que o Porto vai ganhar o campeonato. A gente utiliza a palavra fé para tantas coisas, quando que na verdade a Bíblia diz que a fé é a certeza. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente trata a fé como uma coisa que a gente espera que dê certo. Eu tenho fé. Eu tenho fé, eu estou torcendo para que. Eu espero que. Quando que fé é a certeza. Quando a gente tem fé, a gente não duvida. Quando a gente tem fé, a gente não fica receoso, com medo. Quando a gente tem fé, a gente tem a certeza. A gente sabe. Ninguém aqui tem dúvida que se você pular do alto dessa cadeira, você vai cair no chão.
Alguém aqui não acredita na lei da gravidade? Não, todos nós. A gente tem fé, muitas vezes a gente entra no nosso carro e a gente vira a chave ou aperta o botãozinho, se for push start, o carro vai ligar. Você chega em casa, você aperta o interruptor de luz, você tem certeza, a luz vai acender. A gente coloca fé em tantas coisas, quando que muitas vezes em Deus a gente duvida. Será que Deus quer? Será que Deus tem? Será que Ele realmente prometeu? Será que é da vontade dEle? Quando que a Bíblia declara, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, aquilo que ainda está por vir. A fé é a certeza, é a garantia daquilo que eu sei que Deus vai fazer, e é a prova das coisas que não vemos. É muito fácil ter fé de que isso é um tablet. Está na minha mão, está na sua frente, você está vendo. A fé é a prova do que eu ainda não vejo. Quando nós começamos um culto, quando nós começamos uma igreja aqui no Porto, pastor, como vai ser? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer. O nosso papel é ter fé. E o fundamental sobre a fé, sobre essa certeza, sobre essa prova, essa palavra no grego é uma palavra que é hipóstasis, daí que vem a palavra hipótese, que significa a realidade fundamental que dá suporte a todo o restante. Quando você faz uma aula de argumentação ou de lógica argumentativa, tudo começa numa hipótese. A hipótese é que se eu estou com frio, todos nós estamos com frio. E a partir dessa hipótese, dessa realidade fundamental que dá suporte, a gente parte desse princípio para dizer que se todos estamos com frio, então está frio. Essa é a nossa hipótese. Numa argumentação, num fato, numa conversa. Tanto que existem muitas falácias. O que são falácias? São mentiras que começam em hipóteses falsas. O que são algumas falácias que o mundo hoje acredita? Se você não tem o seu primeiro 1 milhão de euros, até você ter 30 anos de idade, você não é uma pessoa bem-sucedida. Se você não tem milhares de seguidores nas suas redes sociais, você não é uma pessoa importante. Se você não é conhecido, se você não está na lista da Forbes, dos 30 Under 30 ou dos 200 mais ricos do mundo, você não importa. E a sociedade cada vez mais vai acreditando em hipóteses falsas, em falácias, que nos levam a viver mentiras. Porque se a hipótese é a realidade que dá suporte a todo o restante, e eu não me encaixo no padrão das redes sociais, no padrão do que o mundo diz que tem que ser, no padrão do que a sociedade politicamente correta diz que tem que ser, então eu não estou vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. Eu sou fracassado, eu não importo, eu não sou interessante, e por aí vem todas as mentiras, todas as falácias que levam a sociedade de hoje a estar como está. Nós estamos na Europa, nós estamos no continente, nós estamos no primeiro mundo. É na Europa que está a maior taxa de suicídios entre jovens e adolescentes no mundo. Um dos países com maior índice de IDH, que é a Suíça, é top 5 de suicídios de adolescentes, que não veem razão para viver. Mas tem qualidade de vida? Tem. Mas tem dinheiro? Tem. Mas tem tudo à disposição? Tem. Por que então? Porque estão acreditando em mentiras. Porque a Bíblia declara que esse mundo que nós vivemos jaz no maligno, e que o maligno tem 3 grandes missões: matar, roubar e destruir. Cada vez que eu acredito numa mentira de Satanás, cada vez que eu acredito na mentira que esse mundo prega, eu estou caminhando exatamente para matar, roubar e destruir. Para ser morto, para ser destruído, para ter roubado de mim aquilo que Deus tem para a minha vida. Qual é a hipótese? Qual é a realidade fundamental? Qual é o fundamento, a fundação das nossas vidas? Cutuca a pessoa do seu lado, pergunta para ela, qual é a fundação, qual é o fundamento da sua vida? Vai, cutuca a pessoa do seu lado, pergunta para ela, qual é o fundamento? No que você acredita acima de qualquer outra coisa? A realidade é que, como a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza, a fé deve ser o fundamento. A fé deve ser o fundamento. Pastor, mas como assim? Eu vou viver a minha vida inteira sobre a minha fé? Sim. Eu vou construir a minha vida em cima da minha fé? Sim.
Eu vou acreditar em Deus acima de qualquer outra coisa? Sim! Porque a Bíblia declara, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus fala, Ele faz. Se Deus promete, Ele cumpre. Se Deus disse, vai haver uma igreja no Porto, há uma igreja no Porto. Se Deus disse, vai agir no Porto, Ele vai agir. Qual é o nosso fundamento? Lamentações 3, 22 e 23, Jeremias aqui ele está vendo a destruição de Jerusalém, o povo sendo levado em exílio, a cidade acabando. E ele declara, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quantas vezes nós não nos deixamos levar pelas situações? Aconteceu uma coisa boa, hoje eu estou alegre. Aconteceu uma coisa ruim, hoje eu estou triste. Eu estou passando uma dificuldade, não vou para a igreja. Eu estou irritado, não quero saber de Deus. Eu estou feliz, hoje o céu está azul, os pássaros estão cantando. Hoje é um bom dia de ir para a igreja, hoje é um bom dia de louvar, hoje é um bom dia de adorar. A minha vida não é guiada ou levada pelas situações. As nossas vidas têm que ser fundamentadas nas misericórdias do Senhor que são inesgotáveis, se renovam a cada manhã, que grande é a sua fidelidade, mesmo quando a calamidade está ao nosso redor. Todos nós passamos por uma pandemia global há 4 anos atrás. Há exatos 4 anos atrás, no mês de abril de 2020, o mundo fechou. Uma calamidade global, e quantas pessoas não se desesperaram. Estudos não crentes ou de instituições cristãs, mas estudos de escolas, de universidades, de hospitais, de centros de pesquisa, de doutorandos em mental health ao redor do mundo, mostraram que as pessoas que têm fé, as pessoas que são cristãs, as pessoas que iam às igrejas, mesmo quando o mundo dizia não vá à igreja, mas as pessoas que iam às igrejas eram as pessoas que tinham melhor estabilidade, a melhor saúde, tinham alegria no meio da pandemia. Pastor, como assim foi possível ser alegre no meio da pandemia? A minha alegria não depende de situações, a minha alegria vem do Senhor. Não à toa a palavra do Senhor declara que a alegria do Senhor é a nossa força. É quando nós alegramos a Deus que nós somos fortes. Mas tem muita gente que coloca a sua fé em coisas erradas. Você sai aqui do hotel, você anda para qualquer 2, 3, 4 quarteirões, você vai encontrar uma igreja, um altar, a um santo não sei das quantas, a não sei qual outra entidade. As pessoas colocam a sua fé em tantas coisas, em tantas outras coisas, em tantos outros mitos, em tantas coisas que não são Deus. E aí, desculpa, essa fé é impossível de existir, porque uma fé que tem certeza só pode ser concreta se for em Deus. A fé só é possível se fundamentada apenas em Deus. A minha fé não está em homens, a minha fé não está em coisas, a minha fé não está em dinheiro, a minha fé não está nos meus investimentos, a quantidade de ouro ou de riquezas que eu tenho, ou de graduações. Não, a minha fé está fundamentada apenas em Deus. Por quê? Porque só Ele é infalível. Qualquer outra coisa se corrói, se destrói. Acredito que todos aqui lembram do dia 11 de setembro de 2001. E onde você estava, e o que você estava vivendo, ou qual era a situação que você estava passando na sua vida. Eu lembro onde eu estava, as pessoas, virou uma expressão, onde eu estava no 11 de setembro. O grande império americano. E hoje a gente começa a ver, perante os nossos próprios olhos, a queda desse poderio econômico, militar americano que devagar vai se desfazendo. E o crescimento de outros impérios. Já na pandemia, a China se colocava, nós estamos prontos para sermos o próximo grande império, a próxima grande potência mundial, o próximo líder mundial. Nós temos visto perante os nossos olhos a queda de um império. Reinados por tantos anos estabelecidos e grandes se corroeram.
Nós estávamos conversando ontem mesmo, durante o almoço, sobre o nome Portugal, que vem de Portus, Cali, que foi o nome dado pelo Império Romano. O que é o Império Romano hoje em dia? Nada. Lembranças, memórias. É até interessante que saiu um estudo, acho que ano passado, que diz que o homem pensa em torno de 3 vezes por semana, ou 4 vezes... o homem americano pensa em torno de 3 vezes por semana no Império Romano. E eu fiquei pensando, gente, que dado louco. Como é que chegaram nesse número? Por que você pensa no Império Romano 3 vezes? O que existe no Império Romano que você vai pensar nele 3 vezes por semana? Que coisa de maluco. Mas enfim, problemas de primeiro mundo. Quando você tem que trabalhar, quando você tem que conquistar a vida, você não tem tempo para ficar pensando nessas coisas. A verdade é que a fé só pode ser fundamentada em Deus, porque a fé nos dá propósito. Quando eu tenho fé, eu sei em quem eu tenho crido. Como Jó declarou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele há de se levantar. Quando nós temos fé, nós temos propósito, porque nós sabemos que Deus tem planos sobre as nossas vidas. Jeremias 29:11 não está ali nos slides. O que declara? Eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Quando eu tenho fé, eu tenho propósito para a minha vida. Porque fé, mais uma vez, fé não é esperar, fé não é torcer, fé não é talvez, fé é saber. Eu sei. Leve isso para a sua vida. Não pense em fé como, um talvez. Fé é a certeza. É a certeza das coisas que não se veem. Eu sei que Deus vai fazer, mas eu não vejo por onde, mas Ele vai. Tantas vezes nas nossas vidas a gente se preocupa com o como. Em nome de Jesus, de hoje em diante, se preocupe apenas com quem. Quem prometeu? É Deus? Ele vai fazer. Amém. Quem disse que vai? É o Senhor? Então vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte e o Senhor certamente vai fazer a dele, porque Ele é fiel. Amém. 1 Coríntios 13:13. Agora restam esses 3. A fé, a esperança. Esperança nos diz 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Esperança só é possível através de Jesus Cristo. A esperança nos é dada pela graça. Nós temos esperança porque nós fomos encontrados pela graça. Porque antes de Jesus Cristo se dar na cruz, por perdão dos nossos pecados, a esperança era impossível. Como que eu posso esperar chegar a Deus? Como eu posso esperar pelas suas bênçãos? Como eu posso esperar não à toa? Antes de Jesus Cristo vir, Israel ficou, o povo de Deus, ficou 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. Não houve profeta em Israel por 400 anos. Não houve revelação divina em Israel por 400 anos. A gente não faz ideia do que são 400 anos. Qual é a idade mais avançada que você já viu uma pessoa chegar? Quanto? 104 anos. É bastante coisa. Você conheceu essa pessoa? Sua tataravó chegou a 104 anos. A genética é boa. Alguém aqui, quem mais? 90. Não, de você conhecer, uma pessoa que você conheceu. Os pais do Fernando. A genética também é boa. Não à toa o Fernando está inteirão. Não à toa o Fernando está inteirão. O Fernando está assistindo, está louvando com a gente na live e ficou feliz agora. 105 anos. Há uma senhora que atendia os eventos em Palm Beach. A sua mãe tem 90? Está bem lúcida e está bem. Eu tenho um bisavô. Eu tinha um bisavô que ele faleceu. Com 98 anos. Meu avô Antônio, o avô da minha mãe. Meu bisavô. E ele também, assim, aos 98 anos estava lúcido, estava bem, lembrava o nome de todos os netos e bisnetos, e assim, e eram muitos, e são centenas. E também, graças a Deus. Não tinha saído. Quem mais? Mais alguém? Você conheceu alguém com muita idade? 100 e poucos anos? 104, 106, 105 anos. Eu tive um professor que ele tinha 98 anos, ele estava dando aula na faculdade, ele dava aula de geopolítica internacional, e as aulas dele eram incríveis.
incríveis. Os anos passam, a vida passa, e a gente está falando aqui de 100 e poucos anos, 90 e poucos anos, e Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. A gente não faz ideia de quanto tempo isso é. 1 ano para a gente é muita coisa. Vamos ser sinceros, dias sem ler a palavra de Deus é tempo demais. Uma semana sem orar é tempo demais. Não deixe para orar, ou para louvar, ou para ler a Bíblia apenas quando você está aqui na igreja. Muito pelo contrário, Jesus mesmo disse, vai para o seu quarto, tranca a porta. E o Deus que é invisível, que vê o que é feito em secreto, te recompensará. É todo dia, a vida com Deus é todo dia. Israel ficou 400 anos sem ouvir a Deus. E aí veio Jesus Cristo, trazendo a revelação do reino de Deus. E se deu por nós por graça. A esperança nos é dada pela graça. Nós apenas podemos ter esperança por causa da graça. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança não é que amanhã eu vou acordar e o céu vai estar brilhando. A nossa esperança não são das coisas desse mundo. Não coloque a sua esperança em coisas terrenas, porque as coisas desse mundo só vão nos desapontar. Quem aqui se acha ansioso? O Max olhou para mim e falou: Por que a gente é ansioso? Ninguém aqui é ansioso pelo ontem, ninguém aqui é ansioso pelo agora, ninguém aqui tem ansiedade por, será que eu estou sentado na cadeira? Ninguém aqui está ansioso, a gente é ansioso pelas coisas da manhã, pelo que a gente não conhece. Nós somos ansiosos pelo porvir. Só que a nossa esperança, o nosso foco, não tem que estar nas coisas desse mundo. Jesus declarou no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu amo essa passagem porque Jesus, a Bíblia é específica quando ela tem que ser específica. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e confiar em Deus. Buscai primeiro a vontade do Senhor. Isso é o que importa. Ninguém chega na presença do rei Charles e diz: coisinha, coisa, odeio que me chama de coisa, coisinha, amigão. Você vai na presença de um rei, você vai na presença de um presidente, você vai na presença de uma autoridade, você sabe o nome daquela pessoa. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Meses atrás, nós meditamos sobre a ansiedade lá no Rio de Janeiro. E a verdade é que assim, todas as outras coisas que a Bíblia trata como demais são apenas coisas. Na perspectiva do céu, na perspectiva de uma vida segundo a vontade de Deus, todo o restante são coisas. Você pode dizer isso comigo? Tudo são coisas. Tudo são coisas. E aí, quando a gente pensa por essa perspectiva, tudo fica tão pequeno. As nossas ansiedades ficam tão... Por quê? Não tem necessidade. Se tudo são coisas. E eu sei que o meu Deus é o dono de todas as coisas, eu vou me preocupar pelo quê? Eu vou viver ansioso pelo quê? Por isso que a nossa esperança é o céu. Nós aguardamos pelo céu. Nós vivemos pelo céu. O nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos têm que estar nas coisas do alto. É muito triste você ver uma pessoa que, os meus melhores amigos são do trabalho, mas você não tem amigo na igreja? Não. Eu adoro ir para a escola ou para a faculdade, mas a igreja é mais ou menos. Essa pessoa está vivendo pelas coisas do mundo, não está vivendo pelas coisas do céu. Amigo, pastor Elaine pregou isso na Alemanha, dois finais de semana atrás. Amigo é aquela pessoa que ora por você. Amigo é aquela pessoa que você sabe que a qualquer momento você pode ligar, você pode mandar uma mensagem: ora por mim, cara, eu estou enrolado, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Amigo é quem te leva para o céu. Amigo é quem te traz para a igreja. Amigo é aquele que fala de Jesus para você. Amigo é aquele que te insiste: vamos para a igreja, vamos para o céu, Jesus é a melhor coisa. O amigo que te chama para a balada, o amigo que te chama para a cerveja, o amigo que te chama para o futebol, desculpa, não é amigo, é colega. É uma companhia momentânea. Assim como as nossas ansiedades passam.
Quem aqui tinha medo do escuro quando criança? Alguém? Ninguém? Medo do escuro quando criança? Tem até hoje? Existem ansiedades que a gente tinha quando criança que passaram. Alguém aqui alguma vez ficou ansioso por causa de uma prova? Prova de matemática, uma prova de física, uma matéria que você tinha dificuldade na escola, e aí passou. Aquela ansiedade toda, você fez uma prova e passou. Aquela preocupação, aqueles planos passaram. Hoje em dia usa-se muito a palavra crush, né? Eu tenho um crush naquela pessoa. Você tinha um crush naquele menininho ou naquela menininha quando você estava na escola e passou. Você nem lembra o nome daquela pessoa. As ansiedades passam, as preocupações passam. O que é eterno? O céu. As coisas do alto, as coisas do Senhor. Então, não à toa a Bíblia declara, Romanos 15:13, eu preciso correr, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E a esperança, Romanos 5:5, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. A nossa esperança como crentes, a nossa esperança é infalível. A nossa esperança é infalível. E essa esperança infalível, saber que Deus está cuidando, Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. Como nós já cantamos aqui nessa manhã, querido, isso é um combustível. Essa esperança é um combustível que nos leva ao céu, que nos leva a viver o que Deus tem para nós. Eu sei que o céu é para mim, eu sei que o céu é para cada um de nós. E essa esperança é o nosso combustível, é aquilo que nos faz continuar. A nossa esperança nos dá um futuro. Vocês estão uns 10 slides atrás de mim. Vamos falar sobre o amor. João 4,16 declara: conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Amor é aquele que Deus tem por nós e nós confiamos nesse amor. É muito interessante porque amor não é algo que nós nascemos com. Nós temos que ser ensinados a amar. É interessante porque você vê uma criança pequena, e a gente tem 2 crianças que estão aqui fora. Não vou falar os nomes porque se eles me ouvirem eles vão querer entrar. Com a pastora Elaine, claro. Não, a gente sabe. Alguém alguma vez, Fernanda, você alguma vez ensinou seus filhos a desobedecer? Não. Mas eles sabem desobedecer. É interessante, a gente sabe desobedecer do ventre materno. Não é desobedecer, a gente aprende sozinho, desobedecer a gente sabe. Agora, respeitar, demonstrar amor, isso tudo é ensinado. Não à toa a Bíblia declara que nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. E nós confiamos nesse amor. Amor é ação, eu amo, é um verbo, e porque eu amo, porque eu sou amado no nosso caso, porque nós somos amados por Deus, nós amamos, nós confiamos. A Bíblia declara que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amor é ação e reação. Amor é exatamente o que eu faço ou o que fazem por mim, e por causa disso eu também faço, eu passo adiante. Amor é ensinado. 1 João 4,8 declara: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E 1 Coríntios 16,14 declara: façam tudo com amor. Amor é tão importante no reino de Deus, na nossa vida espiritual, que Jesus chega a declarar em João 13,35: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tem muita igreja que prega, aqui, vem para cá e aqui tem milagre. Tem muita igreja que prega, vem para cá, aqui a gente tem luz, som, fumaça, tecnologia, é um espetáculo. Nós somos conhecidos como igreja, como discípulos, ao amarmos uns aos outros. Ao amarmos uns aos outros. Só que o amar não é simplesmente, vem, entra, você vai receber um abraço, você vai ser aceito como você é. Não, a Bíblia declara, vem como estás. Mas a Bíblia o tempo inteiro trabalha com transformação. O nosso Deus trabalha com transformação de vida. É impossível você permanecer numa vida com Deus e não deixar o pecado. E não mudar, e não ser transformado. Porque o amor também implica em disciplina. Quem aqui é mãe ou é pai? Quantas vezes você não disciplinou seus filhos?
Por amor. Quantas vezes cada um de nós aqui não foi disciplinado pelos nossos pais, pelos nossos avós, por professores na escola? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ouvir, olha só, você está fazendo errado. Ninguém gosta de ser apertado, mas é necessário. Com Deus é a mesma coisa, nós não gostamos da disciplina, mas a Bíblia declara, como o pai que ama seus filhos, o Senhor disciplina aqueles aos quais Ele ama. É necessário transformação. O amor deve ser ensinado, aprendido e praticado. Amor é muito mais do que um sentimento, como é cantado nas canções e nas poesias. Amor é uma atitude que deve ser ensinada, aprendida e praticada. Se eu não amo os outros, se eu não amo os meus irmãos, se eu não amo as pessoas da minha igreja, se eu não amo os crentes, se eu não amo uns aos outros, o meu vizinho, o meu próximo, eu não sou conhecido como um discípulo de Jesus. Mais uma vez, amor não é de você dizer, está tudo bem, seja como você está, faz o que você quiser fazer e está tudo certo. Não. Amor é a gente trazer para a igreja. Amor é a gente falar de Jesus. Amor é a gente orar. Amor é a gente dizer, olha, que Deus te abençoe. Amor é a gente estar presente, estar disposto a ajudar. Agora, amor também é dizer, esse caminho que você está é errado. Isso que você está fazendo não é o correto. Você precisa mudar. É o que Deus faz a todo momento nas nossas vidas. O amor deve ser o nosso modus operandi. Amor é a forma como eu vivo, é a forma como eu trabalho, é a forma como eu existo. Amor é natureza divina. Deus é amor. E ao amarmos, nós somos como Ele. Nós fazemos como Ele faz. A fé, nós já falamos sobre isso aqui, nos dá propósito. Nosso propósito é viver a vontade de Deus. Nosso propósito é chegar no céu. A esperança é o combustível que nos leva até lá. Através da fé, nós temos esperança por causa do amor. Isso é vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Que você viva uma vida de fé. Que você tenha a sua esperança, não uma esperança que nos leve à vergonha, mas uma esperança que é firme, pautada naquilo que é inabalável. E que vivamos uma vida de amor. Fé, esperança e amor devem ser buscados, devem ser desejados, devem ser pedidos e devem ser apreendidos. A fé é o propósito, a esperança é o lar, e o amor é uma nova natureza. Em cima de todas essas coisas, nós precisamos pedir por mais, nós precisamos falar, Senhor, me transforma. Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, eu preciso de mais esperança. Eu estou vivendo uma vida que eu só estou indo, e eu não sei para onde eu estou indo. Senhor, me muda. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.